As misteriosas linhas de Nazca, figuras emblemáticas que chocam o mundo. Desenhos milenares em um deserto no Peru intrigam os especialistas, levantando várias hipóteses para tentar explicar o fenômeno. As linhas de Nazca são certamente um dos maiores mistérios existentes e, desde quando foram descobertas em 1927, vem gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral. Localizadas em um deserto no centro-sul do Peru, os geoglifos, como são chamados os desenhos, configuram figuras humanas, de animais, plantas e seres míticos no chão, sendo que algumas linhas chegam a ter incríveis 65 quilômetros de extensão. As enormes dimensões e localização em um dos desertos mais áridos do mundo são características extremamente fascinantes. Mas o ponto mais intrigante é, sem dúvidas, o fato de que os símbolos podem ser somente identificados se vistos de cima. O que faz com que muitas pessoas se questionem se eles serviriam como sinalização para seres extraterrestres. Devido ao imenso valor para a história, as linhas de Nazca foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1994. Mas, ainda hoje, o fenômeno se apresenta como um grande enigma a ser desvendado. A civilização por trás dos desenhos. A civilização Nazca foi um povo que viveu na região do Peru entre 100 a.C. e 800 d.C. Eles construíram dois grandes complexos populacionais, sendo abastecidos por um sistema de irrigação extensiva. Além disso, exerciam uma criativa produção de tecidos e cerâmicas, sendo que ambos apresentavam os mesmos desenhos dos geoglifos, o que confirma a ideia de que seriam eles os criadores das figuras no deserto. Segundo a BBC, as linhas são datadas em sua maioria do período que compreende 100 a.C. e 300 d.C., época em que a região era habitada pela civilização, ocupando uma área de 517 quilômetros quadrados aproximadamente. Mas além de identificarmos a data da origem e o nome do povo que as criou, é preciso entender como se deu este processo. Criação. Devido à grande complexidade do fenômeno, principalmente pela enorme extensão das figuras, diversas teorias surgiram entre os curiosos, sendo muito popular a de que elas teriam sido criadas por alienígenas. Para entender o caso, foi realizado um estudo por uma equipe japonesa liderada por Masato Sakai. Entre os anos 2016 e 2018 foram feitas pesquisas a partir de técnicas de inteligência artificial que possibilitaram recriar imagens das figuras que se encontravam danificadas pela erosão. Segundo a equipe, o estudo explorou a viabilidade do potencial da inteligência artificial para descobrir novas linhas e introduziu a capacidade de processamento de grandes volumes de dados, incluindo fotos aéreas de alta resolução e em alta velocidade. Como conclusão, o comunicado afirma que todas as figuras foram criadas com a remoção de rochas negras que cobriam um terreno, expondo a areia embaixo. O que significam? Quando se trata das linhas de Nazca, muitas são as questões levantadas. Há diversas teorias acerca de sua origem e propósito. No entanto, por mais que os pesquisadores se empenhem em descobrir o significado deste mistério, o fenômeno se mostra cada vez mais intrigante. A matemática alemã Maria Reicher acreditava que as linhas tinham ligação com a astrologia, já que algumas figuras se assemelhavam a constelações. Segundo ela, a figura de um macaco, por exemplo, corresponderia à constelação da Ursa Maior. Além disso, poderia haver ligação com a agricultura e com o calendário de chuvas. Já para David Johnson, pesquisador americano, os geoglifos estariam relacionados à água. As linhas marcariam um fluxo de água subterrâneo e as figuras demarcariam poços e fontes, por exemplo.
a teoria mais aceita? Há ainda muitas teorias, como a de que os desenhos seriam, na verdade, uma grande escrita hieroglífica, ou uma espécie de mapa. No entanto, a interpretação mais aceita recentemente é de que os símbolos seriam de cunho religioso e cultural. Assim, muito provavelmente as linhas eram caminhos a serem percorridos pelas pessoas em procissões religiosas em direção a locais sagrados. Porém, mesmo com tantos esforços dos especialistas para entender o caso, ao que tudo indica, o tema permanecerá gerando grandes debates e fascinando multidões pelo mundo por um longo prazo.